Queridos amigos, gostaria de fazê-los bem-vindos à nossa aula do curso A Família Eterna. E para começar a nossa aula, eu vou compartilhar uma canção aqui, Um Milagre, o nome da canção. E logo após, eu vou pedir para Emily, você poderia fazer a oração de abertura? Posso sim. Maravilha. Então vamos aqui ver a canção. Ele caminhou nas águas, calmou a tempestade, o bravo mar. O leproso foi curado e fez o cego ver e o coxo andar. Alimentou a multidão com um pouco de pão. De Jairo a filha reviveu ao estender-lhe a mão. É Jesus, Deus de milagres. Nada é impossível com seu poder, mas certo sei que dos milagres sem fim, o mais incrível foi a salvação que trouxe a mim. Ele derramou seu sangue, por mim venceu a dor quando morreu. E ao ressurgir, deu a mim o maior dom que o mundo conheceu. Perdão eu posso receber se eu me arrepender. E um dia vai me levantar pra com ele viver. É Jesus, Deus de milagres. Nada é impossível com seu poder, mas certo sei que dos milagres sem fim, o mais incrível foi a salvação que trouxe a mim. Milagre por você e também por mim. Licença. Querida Maria, Obrigado, Emily, pela oração. Obrigado pela presença de todos. Seja bem-vinda, Jaine e Letícia. Muito bem, hoje na nossa aula nós vamos estudar as lições 19 e 20 e elas vão nos ensinar um pouco sobre as sagradas responsabilidades dos pais e das mães, né? Então, desculpa, como criar os filhos em amor e retidão, que também é uma sagrada responsabilidade dos pais e das mães. E para começar, eu queria compartilhar com vocês um trecho da família Declaração ao Mundo, que fala um pouquinho sobre o dever sagrado de cuidar, né, de criar os filhos em amor e retidão.
Ian, você poderia ler para nós essa declaração? Posso sim, posso sim. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos em amor e em retidão. Beleza. Isso é uma declaração bem simples, né? Direta, que está lá na família Proclamação ao Mundo. E a gente vai começar a falar sobre criar os filhos com amor, né? Como é que a gente faz para criar os filhos com amor e depois também com retidão? E para começar, eu queria perguntar para vocês, de que maneiras, na opinião de vocês, a gente pode demonstrar amor por nossos filhos? E vocês também podem compartilhar aí, tentar lembrar de do que seu pai ou sua mãe ou figura paterna ou materna fazia que demonstrava amor por você, quando você e até hoje, né? De que maneira seus pais demonstram amor por você? Tá me ouvindo? Sim, Ok. Então, a minha família, ela tem uma forma muito específica de demonstrar amor, né? ah, Então, a gente é muito de servir, né? Então, a gente serve muito. Por exemplo, às vezes um dos meus irmãos, a minha mãe está precisando de alguma coisa, não, nem precisa pedir. A gente vai lá, ajuda ela da forma como ela anda. E é uma forma que a gente tem certeza que a nossa mãe nos ama, é a forma como ela nos serve, né? A forma como ela apronta um alimento, né? Ela só falta cortar, assim, colocar na nossa boca para a gente comer, né? Só para a gente ter o trabalho de mastigar, porque ela se preocupa muito em cada detalhe, né? Mas pensando um pouquinho sobre essa pergunta, né? Eu acho que essa é uma forma muito importante de demonstrar amor. Só que lá na minha casa, né? Entre eu e meus irmãos, a gente não tem um costume, por exemplo, de falar eu te amo um para o outro. A gente sabe que todo mundo se ama, né? E tudo mais, mas a gente não tem o costume de falar eu te amo, eu amo você, né? E é uma coisa que eu penso que eu quero fazer com os meus filhos, sempre falar que eu amo eles, né? E eles também falar que ama a mim, ama o pai deles, né? Porque eu acho que é muito importante não somente que a gente demonstre, mas que às vezes a gente fale, né? Ou também não só falar, mas também demonstrar. Mas eu acredito que eu sinto saudade, né? Eu sinto falta de, né, ter uma família assim, de ter irmãos, de ser uma coisa mais comum de falar eu te amo para eles. e é tão bom, viu, Jaine, a gente dizer eu te amo, né? Você, quando você tiver seus filhos e você ensinar isso para eles, é muito bom você ouvir de seus filhos pequenos que te amam, né? E dos adultos quando tiver grande também, né? É um sentimento muito bom. Eu gostei muito do exemplo de serviço, né? E é interessante que a gente pode analisar as formas como a gente foi abençoado pela demonstração de amor no lar, e a gente vai querer levar essas coisas para os nossos filhos, né? Na maneira como a gente vai educá-los e ensiná-los e fazer as melhoras, né? Os upgrades aí no que melhorar. Obrigado, Jaine. Alguém se recorda de algo mais assim que foi marcante para você, demonstração de amor de seu pai, de sua mãe, ou figura materna ou paterna, que eles faziam ou fazem por você? Minha avó sempre me cuidou muito bem. Uhum. É, minha avó sempre que eu chegava em casa, ela já sabia que eu sempre tô com fome, né? Então ela já cozinhava alguma coisa e ela deixava pronto pra mim, ou muitas vezes eu nem falava que eu queria comer algo, né? Eu só falei, "Ixi, nossa, tô com uma fome", aí eu ia trocar de roupa e quando eu voltava ela já tinha feito algo, sabe? Como, não sei, uma farofa de charque rápida lá, um ovo frito, uma farofa de ovo, alguma coisa assim, um mingau. E eu sempre gostei muito desse lado da vovó, porque ela sempre foi uma pessoa muito prestativa para cuidar das minhas necessidades, assim, temporais, né? Ela sempre teve muito amor, assim, sempre teve muita disposição, por mais que eu sei que ela tivesse cansado algumas vezes. Algumas outras vezes eu até falava que eu tava cheio, né? Pra ela justamente não fazer nada, mas sempre que eu demonstrei alguma necessidade lá, ela, ela sempre se prontificou
rapidamente para fazer, né? Eu acho que isso é uma grande demonstração de amor e de que ela se importa com o meu bem-estar, né? E cuidado, né, Ian? Bom demais. E olha aí, passou de avó para neto e vai passar para os filhos, né? E continua a boa tradição, né? E é importante pensar nisso, né? O que que eu planejo, o que que eu estou fazendo para me preparar para demonstrar amor para os meus filhos, né? Ou para demonstrar amor para os meus filhos, para aqueles que já têm. Olha essa citação do Aldo Dorff, ele nos dá um conselho interessante aqui sobre demonstrar amor, né? Como podemos demonstrar amor. A Letícia poderia ler para nós? Faço sim. O presidente Jeter Utah, na época da primeira presidência, sugeriu uma forma pela qual os pais podem cumprir essa responsabilidade. No relacionamento familiar, o amor se soletra assim: TEMPO, tempo. Reservar tempo para passar uns com os outros e achar para a harmonia no lar. Opa, que chamou a tua atenção aí, Letícia, nesse conselho? É muito interessante isso que ele falou, porque os meus pais, eles são separados, eles se separaram quando eu tinha 12 anos, e eu tenho algumas imagens na minha cabeça, né? Tipo, minha mãe, quando ela sempre chegava tarde de trabalho, ela chegava muito cansada, então ela só tomava banho, deitava e ia dormir. Aí o papai, não. O papai, eu e ele, a gente tinha um hobby desde quando eu era pequena. Até hoje ele Olha, gosta de assistir desenho por causa disso, porque a gente deitava na cama para assistir desenho. Toda noite a gente tinha que assistir um filme. E os filmes favoritos dele eram aqueles mais engraçados, né? Tipo Mowgli, Shrek. Ele adorava assistir esses filmes. E quando não era isso, é, era no domingo de manhã. Eu lembro que foi bem antes de eu me batizar na igreja. Eu e o meu pai, a gente, todo domingo de manhã, a gente acordava às 6 da manhã para assistir aqueles desenhos bíblicos. Eu e olha, ele e a minha irmã. Aí a gente ficava vendo, e aí quando dava assim umas 7h30, a gente levantava, tomava banho e ele levava a gente na padaria. E todo dia de manhã eu passava na frente da igreja com ele e eu dizia, ai, pai, eu quero um dia visitar esse lugar. E ele dizia que era um museu. E eu lá mal empolgada, eu quero conhecer esse museu. E aí a gente ia na padaria e ele dizia, olha, você pode escolher o que quiser. E eu e a minha irmã, a gente fazia festa. Então, tipo, as noites com ele, né, quando ele chegava em casa, era um momento assim, acho que mais divertido pra gente. Eu lembro que, nossa, ele perturbava demais a minha mãe. Minha mãe dormia e ele ficava fazendo cócegas nela, e a gente pulava em cima dele, era a maior festa. Mas era interessante que a minha mãe, ela sempre foi muito trabalhadora, então eu entendia que ela sempre chegava muito cansada. Mas o meu pai, apesar de tudo, era uma coisa que eu via muito da parte dele, né? Que apesar do cansaço, apesar das coisas que aconteciam no dia a dia dele, ele sempre se esforçou para ter esse tempo com a família, tanto durante a semana quanto aos finais de semana mesmo. Ele se importava muito com isso, sabe? Às vezes eu percebia que ele não sabia muito como expressar, tipo, dizer que amava essas coisas, mas ele sempre foi muito carinhoso, muito atencioso com a gente. e Letícia, pegando esse gancho seu, que diferença você acha que faz na sua vida hoje, ter tido essas experiências com seu pai? Nossa, eu acho que eu aprendi com ele a ser assim. Só que a diferença é que eu acho que eu sou mais boa em demonstrar do que ele. Então eu uso muito disso que ele faz, até mesmo com a minha mãe, olha. A relação que eu tenho com a minha mãe vai além de mãe e filha. A gente realmente é muito amigas. A gente chora juntas, a gente ri juntas. E eu sempre tenho, assim, a disposição, às vezes, quando ela tá com insônia, eu tô morrendo de sono, aí ela me acorda de madrugada e quer conversar. 2, 3 horas da manhã, a mamãe quer conversar. E aí eu vou lá, acorda, e a gente começa. Ela fica falando lá, e eu ouvindo, eu aconselho ela. Mas é uma coisa, assim, que eu particularmente valorizo muito, que é o tempo. Foram as lembranças, são as memórias que eu tenho, e eu acredito que é o mais precioso que a gente tem com a família. Tipo, eu sei que o pai e a mãe, eles se preocupam muito em dar estabilidade, dar segurança, não deixar faltar nada para os filhos, mas eu acho que
às vezes nem sempre ter tudo compensa, mas o que realmente a gente leva são essas memórias que a gente tem com nossos pais, com as pessoas que a gente ama. E para mim, isso é o que eu tenho de mais precioso. Realmente é o meu tesouro, são essas memórias. Legal. Obrigado, Letícia, por compartilhar. Você nos deu um excelente exemplo da importância de reservar tempo, né, para os filhos como uma demonstração de amor. E hoje você tem uma memória e lembranças ricas, né, que são um tesouro para você dessa época da vida, que às vezes hoje não dá mais, né, para assistir os desenhos de manhã, né, não dá mais para fazer isso hoje devido à vida, né, as mudanças. Mas você lembra disso, né, como seus pais demonstraram amor por você. E é importante a gente, desde cedo, né, desde agora, lembrar da importância de demonstrar amor, reservando tempo para aqueles que nós amamos, né? Talvez nós não temos, alguns não tenham filhos ainda, mas a gente pode reservar tempo para o nosso cônjuge, para os nossos entes queridos, porque esses momentos é que vão ficar, né? Como a Letícia compartilhou, que vão ficar na lembrança, na memória, que vão fazer diferença na nossa vida e que vão ser o nosso tesouro, né? Obrigado por compartilhar. Sabe que quando a gente está pensando nesse dever de ensinar os filhos com amor, às vezes os filhos também vão precisar de serem corrigidos, né? Que vão fazer algumas coisas erradas. E os pais têm que corrigir os filhos também, né? Quem aqui já não pegou um cinto, né? Um cipó, né? Brincadeiras, né? Ninguém pegou aqui não, o Ian tá até ainda, mas tem que corrigir também. E agora eu queria falar com vocês sobre isso, né? Como é que a gente pode corrigir, ensinar nossos filhos com amor? E aí, com base nisso, eu queria propor uma atividade para a gente fazer aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acho que vocês já estão vendo agora. Olha só, falando sobre disciplinar os filhos à maneira do Senhor. Então, eu queria que vocês imaginassem agora que são pais, ou se já são, vocês selecionam uma das seguintes situações abaixo. A gente tem três situações aqui, ó, de filhos aí que precisam ser disciplinados, tá? Então a ideia é você escolhe uma situação dessa e depois você pondera nas respostas para essas três perguntas aqui embaixo, ó. De que forma o que você aprendeu na sessão 2 do material de preparação para essa aula pode orientar na forma de disciplinar seu filho? E eu vou mandar aqui agora no chat do Zoom, um link que você pode clicar e acessar essa seção 2 do manual. E você pode abrir aí no seu celular e estudar as sessões, as citações, as escrituras. Eu vou dar um tempinho para vocês. Mandei aí no chat, tá? O link e vocês vão acessar a seção 2 que ele está pedindo aqui. A outra pergunta: como seria a sua conversa com seu filho? Que consequências você atribuiria às ações de seu filho? O que você faria com ele? E de que forma a disciplina adequada pode ser considerado um ato de amor? Beleza? Então você escolhe uma dessas três situações, apenas uma, e responde, pondera na resposta dessas perguntas, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Depois a gente discute. E o material da sessão 2 está no link aí do Zoom, tá? Você pode clicar e estudar as citações da sessão 2. 5 minutinhos.
Muito bem. Quem gostaria de compartilhar aí a situação que você escolheu e algum pensamento sobre essas perguntas aí abaixo? Como você responderia essas perguntas abaixo? Eita, tá todo mundo tímido, é? Agora, Não, Ian vai abrir os trabalhos. tava pensando na segunda situação, né? Que eu acho que, como eu sempre cresci num lugar cheio de muito irmão, com minhas irmãs sempre foi muito recorrente esse problema de um ficar batendo no outro ali, e aí reclamação. Eu gostei muito do que, das citações lá, né, do manual, né, que fala sobre disciplinar e fala sobre atribuir um castigo, né, uma consequência para aquele erro, mas fazer isso tudo com amor, né? É. Eu, eu ponderei muito isso, já foi algo que aconteceu também, né, lá em casa. Provavelmente essa de 14 já teria se fosse meu filho, né, provavelmente teria um smartphone ou algo assim com muitas restrições. Então eu ia chamar ela carinhosamente para conversar e explicar, né, perguntar por que que ela estava fazendo aquilo, tentar entender por que que ela fazia. Depois, obviamente ela ia ser sancionada, né? Ela ia apanhar igual ela bate no outro filho. Não, brincadeira, ela não ia fazer isso não. Mas não, ela provavelmente ia perder mais privilégios, ou provavelmente ia ter o celular retido, né? Ah, E aí eu acho que ela deveria fazer coisas para demonstrar amor. Eu ia colocar ela para fazer coisas para demonstrar amor com uma forma de castigo para o irmãozinho, né? Ou para a irmãzinha. Eu penso nisso, sabe? E assim, tratar isso com amor, né? Não sei por que estão se batendo assim, tem um motivo para isso, né? Tentar entender e depois, obviamente, castigar e depois acompanhar com amor que vocês estão melhorando, se está dando efeito. isso aí, Ian, boa. Por um momento eu pensei que você ia voltar a lei de Moisés ali, doido por ele, mas que bom. Parabéns, muito bom, gostei. Bom caminho, Ian. Alguém mais aí quer compartilhar a sua situação e as suas respostas? Todo mundo tinha. Ah, Eu Jair, vai fiquei lá, Jair. pensando, eu fiquei pensando qual ia ser, né, desses três exemplos que você colocou aí, qual ia ser o mais complicado de eu lidar, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, esse ia ser um pouco mais simples, esse também. Aí eu fiquei pensando, imagina ter uma filha, né, de 6 aninhos que roubou alguma coisa, né? Eu ia ficar Nossa. abaladíssima. E eu fiquei pensando, como é que eu ia ensinar, né, uma criança, apesar da gente saber, pelo menos eu vejo isso pelos meus sobrinhos, eles são muito inteligentes, né? Como é que eu ia ensinar uma criança, né, de 6 anos que o que ela fez é errado, né? Então, eu gostei muito de algumas coisas que eu li no link que você mandou, e teve uma citação do Elder não, do presidente Nelson, que no finalzinho da citação ele fala: ao aplicar a correção necessária, faça-o de modo calmo, discreto, amoroso e não em público. E eu fiquei pensando, né? A nossa tendência é gritar, já chamar, brigando com a pessoa, né? Seja ela quem for, né? E não sei, é muito difícil falar de algo que ainda não aconteceu. Eu ainda não tenho filho,
né? Mas eu Sim, fico pensando que eu estou muito estressada, né? E eu sempre brinco, olha, Pablo, quando a gente tiver os nossos filhos, você que vai corrigir eles, porque se eu for corrigir, não vai dar certo, né? Eles vão ficar com raiva de mim porque eu vou gritar, eu vou me descontrolar. Mas aí teve algo que me chamou a atenção em outra coisa que eu li, né, ao longo do discurso da citação do presidente Nelson, que ele fala, esqueci, mas ele fala alguma coisa sobre, nossa, me deu um branco. isso aí mesmo, é isso aí. É, nossa, tava, tá, mas enfim. Aí ao longo, quando ele fala, né, sobre tratar os filhos de uma forma correta, ele fala sobre estipular um castigo. Não, 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 me lembrei. Ele fala assim, que a gente precisa pensar numa forma de ensinar o filho por que que ele não pode fazer aquilo, né? Não somente chegar, olha, não sei o que, isso tá errado, mas por que que aquilo é errado? Né? Normalmente criança precisa entender o porquê que aquilo é errado e não simplesmente deixar de fazer, né? Então eu talvez ensinaria que eu perguntaria, né, para minha filha, para o meu filho, o porquê, o que que motivou a pegar escondido, né? Será que queria muito e eu não tinha condição de comprar, né? Ou então só quis pegar mesmo e fez aquilo porque sentiu o desejo? Eu tentaria entender o motivo, tentaria entender a necessidade e ensinaria, né, o porquê que aquilo não estava certo, né? A gente precisaria ir lá na loja, né, pagar o moço, né? Assim como o Ian falou, que a gente precisa ensinar o filho, né, repreender ele, ensinaria ele a pedir desculpa para o dono da loja, já que pegou errado, e incentivar a não fazer mais, né? E falar, ó, se você precisar de alguma coisa, me pede. Se não tiver condições, você vai ter que entender, né? Se eu tiver condições, com certeza eu vou comprar. Mas algo assim nesse sentido, né? Mas é muito mais complicado, assim, ensinar uma pessoa, uma criança, né? Mas eu acho que eu ia nesse sentido, né? Eu me Esse lembrei da caminho. missão, porque aham, nesse caminho. Eu me lembrei da missão. Por que que a gente ensina, né, as pessoas a não fazerem determinado ato que vai prejudicar elas? A gente tenta entender o motivo que elas fazem aquilo e a gente ensina o princípio correto. Isso. Muito boas ideias também, Jaine. Interessante isso que o presidente Nelson falou, né, de a gente tem que ter muito cuidado de ensinar, né, não só os filhos, mas todas as oportunidades que a gente tiver de ensinar, de disciplinar, de corrigir. Um princípio importante é não fazer isso em público. Isso magoa, constrange, né, crianças e adultos, não importa quem seja. E esse é um princípio interessante, né? E outra coisa importante que você falou é ensinar o motivo, né? Da disciplina e da correção, para que a criança possa aprender, né? É a mesma coisa conosco, né? Todo mundo aqui, se a gente for corrigido em algum momento, a gente quer saber o motivo, para que a gente não possa fazer de novo. E é a mesma coisa com os filhos, né? Muito bom, vocês estão no caminho certo. Muito bom. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, inclusive lá em Doutrina e Convênios fala disso, né? Lá naquela escritura que está aqui, Doutrina e Convênios, na seção 95 no versículo 1, ali o Senhor ensina a motivação que nós devemos ter quando aplicarmos uma correção, tá? E aqui, nessa citação agora, fala qual é essa motivação e a gente tem que sempre lembrar disso ao ensinar nossos filhos, tá? Deixa eu ver aqui. Gleison, pode ler para nós? Posso sim. Ao aplicar a disciplina, o pai deve exercer um cuidado especial para que não haja nada que se assemelhe ao abuso, que jamais é justificado. Quando o pai corrige, sua motivação deve ser o amor e a orientação recebida pelo Espírito Santo, reprovando prontamente com firmeza quando movido pelo Espírito Santo e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste.
para que ele não te julgue seu inimigo, para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Disciplina no padrão divino. Tá, ok. Pode dar, tem isso aí, disciplina no padrão divino. Ah, disciplina no padrão divino não tem tanto a ver com punição, mas está relacionado a ajudar um ente amado no caminho do autodomínio. Ok, obrigado, meu amigo. Qual deve ser a nossa motivação, então, aí? Quando aplicamos uma correção, uma disciplina? Isso tanto o pai ou a mãe? Um amor. Amor, né? Amor e tem que ser guiada pelo Espírito. Olhando essa citação e essa escritura, vocês conseguem se lembrar de uma ocasião em que você foi corrigido por Deus ou por alguém e você foi corrigido dessa maneira e isso fez uma diferença na sua vida? Tenta se lembrar de uma ocasião. Se você quiser compartilhar, se não for muito pessoal. Eu tenho uma engraçada para compartilhar. Então, foi a esposa do meu presidente de missão. É, foi uma semana muito corrida na missão. Aquela semana foi muito, muito, muito corrida. A gente só tava tendo tempo de sobreviver ali, né? Até mais ou menos quinta-feira que ia folgar, né? E eu lembro que a esposa do presidente foi fazer uma visitinha. Quer fazer uma visitinha não, né? O escritório é o lugar que eles sempre iam lá. Só que naquele dia, a cozinha tava muito suja. Assim, não muito suja, é porque realmente a gente tinha feito as coisas e ainda não tinha lavado, né? Não tinha lavado as louças da cozinha. E ela chamou a gente lá, ela mandou a gente parar de fazer tudo o que a gente tava fazendo. Chamou a gente na cozinha e ela já tava limpando algumas coisas, pra falar a verdade, né? E aí ela Que da hora. virou e foi chamando a nossa atenção, né? Ela foi limpando, ensinando a gente como é que limpava algumas partes que ela dizia que realmente sempre estavam sujas ali, né? E ela foi explicando como limpava, os produtos que a gente tinha que usar. Ela foi demonstrando, ela foi limpando algumas coisas. E ela limpou uma boa parte pra gente, pra falar a verdade. Foi até uma vergonha naquele dia. É, E depois ela disse que, né, se ela voltasse outra vez, a gente ia perder R$ 40 cada um. E aí, aquela compreensão me ajudou muito, né? Na verdade, hoje eu sempre lembro, né, das coisas da missão quando eu vejo as coisas sujas na casa ou algo assim, eu sempre penso, nossa, não vou perder minha mesada, mas, poxa, acho que a Cista ia ficar muito chateada se ela chegasse aqui e visse isso. Então eu vou lá e corrijo, sabe? É algo que eu aprendi, foi muito legal. Assim, de tentar fazer as coisas imediatamente depois, né? Se eu já sujo, eu já limpo, entendeu? Bem legal. Muito bom. Demonstrou amor? Não, bastante, sim, ela foi muito branda, muito amorosa, assim. Ela tava realmente preocupada e da gente ter uma boa cultura de limpeza. Legal, muito bom. Sabe que, obrigado, Ian, todos esses exemplos, né, de correções que todos nós já recebemos uma correção. Talvez não sei se a gente já recebeu todas as correções foi da maneira do Senhor, mas aquelas que são da maneira do Senhor, normalmente elas causam um grande impacto na nossa vida. Elas que mudam, ajudam a mudar a nossa vida, quem nós somos. E da mesma forma é com nossos filhos. Então, preste testemunho que esse tipo de correção, a maneira do Senhor, é o que vai ajudar eles a alcançarem o seu pleno potencial. E isso depende de nós fazermos a maneira do Senhor. Uma coisa importante também que a gente está abordando aqui é a responsabilidade de cuidar dos filhos com amor e retidão, né? E falando sobre e a gente pode pensar, nossa, como é que eu posso cuidar dos meus filhos em retidão? A gente discutiu algumas formas de cuidar com amor, mas como é que eu cuido com retidão? Bem, tem uma escritura lá em Doutrina e Convênios que meio que o Senhor dá uma advertência bem direta, né, para aqueles que são pais na igreja,
Vocês conhecem muito bem essa escritura. A gente vai só relembrar aqui. Eu vou pedir para o Jefferson ler para nós e tenta ver, ó, como é que a gente pode criar nossos filhos como membros da igreja em retidão, de acordo com essa escritura, tá bom? Pode ler, Jefferson? Posso. E também, se em Sião ou em qualquer de suas estacas organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. E também ensinarão seus filhos a orar e andar em retidão perante o Senhor. Legal. Olha só, quais coisas específicas o Senhor espera que a gente faça aí para criar os filhos em retidão? Vocês conseguem observar aí? Que maneiras aí, de acordo com essa escritura, podemos e devemos criar nossos filhos em retidão? Começa você, Jefferson, que leu aí. E coisas específicas aí nesses versículos o Senhor espera que a gente faça para criar os filhos em retidão. Acho que associar as correções às doutrinas de Cristo também, né? Por que ele não deveria fazer aquilo, né? E além de criar em retidão, seria criado num bom exemplo, seguindo as doutrinas do Evangelho, mas também, à medida que a gente está fazendo parte da formação ética, cultural do nosso filho, né? Moral dele, a gente também deve incentivar ele, né? Não só com doutrinas e ideias seculares, né? E que seria de honestidade e tudo mais, mas padrões de Jesus Cristo mesmo, usar as escrituras, falar de Cristo, falar do amor de Cristo, falar do porquê que ele tem que seguir, porquê que ele tem que se arrepender e mudar, para ele ser mais parecido com Cristo, para ele receber as bênçãos que Cristo tem para dar para ele. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa criar os filhos em retidão, né? Para eles possam sempre estar andando no Evangelho. Desde cedo, né, Ian, como você falou, desde cedo, ensinar nossos filhos a compreender a doutrina do Evangelho, né? A doutrina de Cristo, da fé, do arrependimento, do batismo, do dom do Espírito Santo, para que eles possam, quando chegar na idade do batismo, terem o desejo de serem batizados, não serem batizados porque você quer, porque a sua esposa quer, mas porque eles têm esse desejo de seguir a Cristo, a doutrina dele. Você ia falar alguma coisa, Gleison? Depois o Jefferson? Sim, eu ia comentar que criar os filhos de retidão é colocar eles para fazerem aquilo que nós já fazemos no relacionado ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Eu lembro que na ala que eu cresci, havia um projeto de serviço do Quórum de Elders. Então, meu pai, sempre que ia para esses serviços, ele nos levava, né? A mim e o meu irmão. Mesmo que nós talvez não ajudássemos muito e tudo mais, mas ele nos levava para a gente sentir aquele espírito, né, que emana do Quórum de Elders. E a minha mãe, logo no início, quando nós ainda éramos criança, ela sempre nos levava para a limpeza da capela e nos envolvia também em outras atividades espirituais, né? Por exemplo, noite familiar, ela nos convidava para convidar os vizinhos a virem para noites familiares em casa. E todas essas experiências me fortaleceu em relação à retidão, né? A confiar e a querer viver o Evangelho de Jesus Cristo.
porque eu sempre penso que as crianças elas não sabem o que escolher ou o que fazer. Então, os adultos que são responsáveis devem mostrar para elas e orientá-las e colocá-las onde eles querem que elas estejam, né? Porque se você for, o homem natural, ele é muito próximo de todos nós, né? E das crianças é mais ainda. Então, a gente tem que Hum. saber ensinar aos filhos os limites, desde comer quanto o que fazer em relação à igreja. Eles não sabem, eles têm que aprender. E nós somos os responsáveis por isso. E interessante, Gleison, que você usou o exemplo aí dos seus pais, né, da sua mãe, e eu consigo ver pelo menos duas formas que ela cumpriu essa escritura aqui, ó, de ensinar os filhos a doutrina e ensinar a andar em retidão perante o Senhor, não só por preceito, né, mas pelo exemplo, fazendo as coisas, vendo, você viu a sua mãe fazendo as coisas, ela te convidava para fazer as coisas junto com ela. Então, isso é uma expectativa que o Senhor tem a nosso respeito como pais e futuros pais e mães, e que a gente possa ajudar nossos filhos a andar em retidão, sendo um exemplo de retidão na vida deles, né? Desde pequeno. Obrigado, Gleison. Jefferson, você ia compartilhar algo sobre isso? Sim, presidente. No sábado passado, o senhor estava o senhor estava nos ensinando sobre os guerreiros de Elamã, como eles tinham recebido das mães deles, que eles deviam confiar no Senhor, mas não só confiar no Senhor, mas também ser obediente, porque eles iam participar de uma guerra. Eles estavam obedecendo tudo que vinha para frente, sabe? Então eles confiavam no Senhor porque eles seguiram o exemplo da mãe deles, que ensinavam eles a fazer coisas boas, a ler as escrituras e perseverar. Eu aprendi isso agora, que os pais devem ensinar seus filhos a obedecerem, a confiarem no Senhor, ensinar as escrituras, para que quando eles estiverem grandes, eles não esquecerem as coisas que seus pais fizeram, ensinaram. Excelente lembrança, meu amigo. Excelente exemplo dos 2.000 guerreiros de Elamã que foram ensinados por suas mães. Certamente eles tiveram mães que os ensinaram em retidão. E eles enfrentaram uma guerra e saíram vitoriosos, saíram ilesos. Nenhum deles se perdeu. E nós temos que preparar nossos filhos para uma guerra espiritual que nós estamos vivendo, para que também nenhum deles se perca, né? E você deu um excelente exemplo. E pegando esse gancho, Jefferson, que você deu das mães, tem um ponto muito importante que a gente precisa lembrar sempre sobre essa nossa responsabilidade de ensinar os filhos em retidão. Deixa eu compartilhar aqui uma citação que fala sobre isso. Ah, deixa eu ver. Andréia, poderia ler para nós, Andréia, essa citação? O presidente Carlos. Consegue me ouvir? Sim, Quando servia na presidência geral da Escola Dominical, o presidente Ted R. Callister ensinou: como pais, devemos ser os melhores professores do Evangelho de nossos filhos e exemplos para eles. Não o bispo, a escola dominical, os rapazes ou as moças, mas os pais, sendo os melhores professores do Evangelho. Podemos ensinar-lhes a realidade da expiação, da identidade deles e de seu destino divino. E fazendo isso, dar-lhes um alicerce seguro sobre o qual construir. Em última análise, o lar é o ambiente ideal para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. obrigado, Andréia. Quer comentar, Andréia, sobre isso? Olha, o que o presidente Ted falou aqui realmente é responsabilidade dos pais, né, ensinar os filhos.
É do lar que tudo se inicia, né? A educação vem primeiro do lar, né? E na igreja eles vão, né, aprimorar, né? Isso tudo que eles aprendem. Então a responsabilidade não é da escola dominical, não é do bispo, não é de fulano, ciclano, é dos pais. É nossa responsabilidade, nosso dever. Sagrado, né, Andréia? Obrigado. E pô, interessante porque às vezes nós somos tentados a querer transferir essa responsabilidade para outras pessoas, até para a igreja, né? E a igreja, o evangelho, até essa classe do instituto, é um apoio para o estudo pessoal e familiar, para o aprendizado pessoal e familiar das escrituras. Não é o contrário. O lar não é o apoio da igreja, a igreja é o apoio do lar e da família. Como ele falou aqui, em última análise, o lar é o ambiente ideal para ensinar o evangelho de Jesus Cristo. Então, nossos lares, desde agora, devem ser verdadeiros centros de aprendizado do evangelho, para que quando os filhos vierem, ou se já estão, eles possam aprender desde pequenos os princípios corretos, que vão ajudá-los no futuro. Obrigado, Andréia. Queria fazer uma atividade com vocês, com base nisso, pensando sobre essa responsabilidade de... Alguém queria compartilhar algo? Eu vi aqui um microfone. Ninguém quer compartilhar algo sobre isso? Não? Então tá bom. Então, pensando nessa responsabilidade de ensinar em retidão, eu queria propor uma atividade aqui para nós agora, uma atividade de autoavaliação, tá bom? Então, queria que a gente pensasse aqui, ó, quais práticas e hábitos dignos que podem me ajudar a conduzir meus filhos ao Salvador. Então, eu tenho 7 perguntas aqui, e eu queria que você fizesse uma autoavaliação agora e se desse uma nota sobre como você está em relação a essas perguntas, tá? E ali no final das perguntas tem duas outras, né? Como eu estou hoje em relação a essas perguntas e o que preciso começar ou continuar a desenvolver em relação a elas, tá bom? Vou dar um tempinho aqui para vocês ponderarem e fazerem a sua autoavaliação.
Bem, se não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar uma pergunta dessa que chamou sua atenção e a sua nota? Se não for muito pessoal, ou você pode compartilhar apenas a pergunta que chamou sua atenção, uma delas. Bom, no meu caso, sim, eu tenho feito essas coisas, né, com a Eloá, minha filha, tem 3 anos só. Maravilha. O primeiro, né, eu tava até falando esses dias que eu preciso colocar a gravura, né, de Jesus Cristo do templo. Só que eu esqueci, eu tenho até que procurar, que eu tive mudança, né, há pouco tempo. Aí tá guardadinho, mas falta somente isso para me colocar aqui. Aí eu sempre procuro ler a escritura com ela, a gente faz noite familiar, eu, Rafael e ela, na maneira dela, né, para que ela possa entender, né, porque é 3 anos, né, não entende completamente. Aí a gente põe vídeos para ela poder entender. Aí ela fica dispersa, mas às vezes ela entende, às vezes ela quer falar. Então, eu ponho música, né, da igreja dos jovens, ela ama cantar. Então, essas coisas assim até me motiva, porque ela ama cantar comigo. Até quando Legal. eu vou para ela começa a cantar os hinos da igreja. Então, como ela mesma fala, né, que ela quer ser igual a mim. Aí eu falo, ah, minha filha, mamãe é tão imperfeita, mas ela fala, mas mãe, eu quero ser igual a você. Aí Legal. isso me dá responsabilidade, né? De que eu realmente preciso ser um exemplo para ela, né? E sempre mostrar as coisas da igreja, porque essa é a base, né? O sólido, é o alicerce para que ela possa ficar firme, né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Então é importante a gente ensinar todos esses princípios no lar, né? Excelente, André. Parabéns. E você falou muito bem, né? Essas coisas aqui, fazendo essas coisas, nossos filhos vão estar edificados, vai ajudá-los, né? A estar edificados num alicerce seguro, né? Eu achei Obrigado, André. interessante. Pode falar, Posso pode falar, pode Eu achei falar. interessante, né, da presidente-geral da primária, da Joy, né, de Jones, ela fala aqui, né, nessa parte grifada, as crianças são grandes imitadoras, por isso deles algo grandioso para imitarem. Então, todos os dias, sem exceção, todos os dias eu escuto hinos da igreja. E quando eu canto, ela já sabe de qual essa das músicas já. Ela já sabe. Então, nessa idade, é a melhor idade para que elas, né, vão ver e vão imitar, vão seguir, né? Elas Excelente, aprender coisas boas, né? muito bom. E é interessante, né? Você tá vendo isso, é uma testemunha para todos nós. As crianças, elas vão nos imitar, né, Andréia? Elas vão Uhum, querer ser como nós. Por isso, a gente tem que, desde agora, mesmo aqueles que não têm filhos ainda, temos que pensar como é que eu estou me preparando para quando os filhos vierem. Eles vão imitar o quê, né? é, Que eu tô, tipo de vida eu tô levando para que eu possa ser um bom exemplo para eles, né? uhum. Obrigado, Andréia. Muito Bom, bom. Alguém quer compartilhar algo mais? Alguma pergunta que chamou sua atenção aqui? Se não for muito pessoal, né? Eu tenho uma sobre a música. Vai lá, Gleice. Na verdade, tive uma experiência que eu fiquei refletindo essa semana. O vizinho, eu trabalho em casa, né, home office, então o vizinho ele colocou uma música muito ruim para tocar, né? Aí eu peguei e coloquei um hino da igreja mais alto do que a música dele, para tentar, bom, mais alto na minha casa, né, no meu quarto ali, para tentar ocultar o que tava vindo da casa dele. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que ambiente eu quero criar para os meus filhos no futuro, né? E como eu poderia ensinar eles isso, né? De como se proteger da do que vem de fora, né? E aí eu até coloquei uma meta de poder cantar mais os hinos da igreja e escutar mais eles também em casa, pessoalmente. Porque tem dias que eu coloco qualquer música para ouvir durante o trabalho, né? Eu fiquei pensando, por que não colocar um hino da igreja, Isso, né? E eu acho que isso é uma boa maneira de preparar um ambiente para receber o Espírito
e para criar um lar, um lugar onde as pessoas possam aprender doutrinas corretas. Um lugar de retidão, né, Gleice? Muito bom. Sabe o que você falou aí? Eu lembrei hoje de manhã eu tive uma experiência com a Isis. Eu fui levar a Sara e a Isis na escola, bem cedinho hoje, e aí eu comecei a cantar aquele hino Mãe, eu te amo, né? E teve uma parte do hino que eu não lembrava e eu comecei a cantar errado. E a Isis, de 4 anos, a minha filha de 4 anos, falou: pai, tá errado, não é assim. Aí eu falei: é mesmo? Então como é, filha? E ela começou a cantar o hino direitinho, do jeitinho dela, e lembrou, né, da letra do hino e começou a cantar. E eu ouvindo ela cantar, eu me senti tão grato, né, pelo Senhor, pelo Evangelho. Quando eu tinha 4 anos, eu acho que eu não me lembro, eu não sabia, não tinha acesso ao Evangelho ainda. Não tenho nenhuma lembrança disso, de ter aprendido hinos. Eu fiquei muito feliz de ouvir minha filha cantando com 4 anos o hino da igreja, sozinha. Eu tenho certeza que isso e outras coisas vão ajudá-las a serem muito melhor do que eu e serem preparadas para o futuro. Então, eu sei que essas pequenas coisas que a gente falou aqui, até uma gravura na igreja, como a Andrea comentou, uma gravura do templo, essas pequenas coisas vão ajudar nossos filhos a estarem edificados na rocha, vão ajudar nossos filhos a viverem em retidão no futuro. E a gente precisa, como tem a pergunta 7 aqui, que é uma pergunta que é muito significativa, a gente precisa, e é uma pergunta que eu vou até fazer, tenho me preparado para ajudar meus filhos a tornarem-se resistentes ao pecado? O que que eu posso fazer para me preparar para ajudá-los nisso? Porque esse é o desafio. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, à iniquidade à nossa volta, mas temos que ajudar nossos filhos a se tornar resistentes a isso. Sei que por meio do Evangelho de Jesus Cristo, ele nos deu um meio, todas as ferramentas necessárias para a gente ser bem-sucedido em criar nossos filhos com amor e retidão. Lembrando que a gente precisa que os nossos filhos tenham um grande exemplo para imitar e que eles possam ver esse exemplo em nós, na nossa vida, na nossa maneira de viver. Sei que essas coisas são verdades, que Deus vive, que Ele nos ama. Que confiança, né? Deus estende a nós de poder cuidar de espíritos sagrados e preciosos e cuidar com amor e retidão. E Ele vai nos ajudar nessa tarefa. Sei disso, testifico dessas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos comentários. Todos são convidados aí para semana que vem estarmos juntos de novo. E antes de fazer a última oração, eu vou queria pedir para, deixa eu ver aqui. Letícia, poderia fazer a última oração para a gente? Letícia está ponderando nas perguntas. Fazer uma ponderada reflexão. Deixa ela pensando, deixa ela pensando. Jefferson, poderia orar para a gente? Deixar a Letícia lá ponderando. E rapaz, o Jefferson também está ponderando. Ó, o pessoal está pensando nas perguntas. Que bom. Andréia, poderia fazer a oração? A última oração de encerramento? Vou- Então tá bom. Antes da Andréia fazer a oração, eu vou compartilhar um vídeo aqui sobre ensinar as crianças. É um vídeo bem curto do presidente Ballard. E ele compartilha uma breve mensagem sobre a importância de ensinar os filhos com amor e retidão, tá bom? Então, vou passar esse vídeo para encerrar e logo após o vídeo a Andrea vai fazer a oração para a gente de encerramento. Deixa eu abrir aqui.
every human being is a spirit child of God and lived with Heavenly Father before coming to the earth. He entrusts his spirit children to earthly parents who provide a mortal body for them through the miracle of physical birth and gives to parents the sacred opportunity and responsibility to love, protect, teach, and to bring them up in light and truth, so they may one day, through the atonement and resurrection of Jesus Christ, return to the presence of our Heavenly Father. These precious souls come to us in purity and innocence. As parents, we assume an immense responsibility for their care and well-being. To see our children grow, succeed, and take their places in society and in the Lord's kingdom is an eternal reward worth any inconvenience or sacrifice. What a beautiful place this world would be when every father and mother see the importance of teaching their children the principles that will help them be happy and successful. Parents teach best when they lead by good example. Govern their little ones with patience, kindness, and love unfeigned. Querido Pai Celestial, obrigada, Senhor, por mais Obrigado, Andréia. nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ian, Jaine, Até, Patrícia, boa noite. Letícia. Boa noite, tchau, tchau. Boa Obrigada pela noite. aula. Eu que agradeço a participação de vocês, hein?